Bom, então vamos iniciar nossa nova disciplina com vocês, a turma 50. A gente já se conhece aí das outras disciplinas. Agora nós vamos... Otávio, faz um favor. Oh, perdão, No desculpa. mundo aí, porque me dá eco. Obrigado. Então, a disciplina agora, tratamento fitossanitário ou controle fitossanitário na tratamento ou controle fitossanitário. São 4 aulas, carga horária de 20 horas. Como vocês já estão acostumados, a avaliação é feita após a aula de hoje, né, que é a segunda aula. À tarde nós temos a segunda aula, então, sempre após a segunda aula e após a quarta aula, que vocês têm o teste, são 5 questões para cada aula, como vocês já estão habituados aí ao funcionamento, né, lá na plataforma de vocês. E a média é 6, ou seja, são 4 aulas, são 5 por aula, então são 20 questões, né? Então tem que acertar 60% dessas 20 questões aí. Mas é bem tranquilo, a gente fica à disposição de vocês. Eu deixo uma referência bibliográfica lá na área de vocês também. É legal dar uma lida, dar uma acompanhada, principalmente naqueles pontos onde ficaram mais dúvidas, ou então que queiram se aprofundar mais, ou então onde estiverem trabalhando especificamente em algum assunto. Então, nessa apostila da Embrapa, que eu deixo lá na área de vocês, é bem legal de vocês darem uma acompanhada. Então, as 4 aulas, né, não são necessariamente só isso, tem muito mais assunto, né, mas só para a gente ter uma definição básica. Bom dia, Adriano. Uma definição básica de quais são os assuntos, né, mas dentro disso, é lógico que a gente aborda muito mais questões de interesse para essa área de controle fitossanitário. Tá? Então, nós, na aula de hoje, vamos falar na aula agora da manhã, um pouquinho sobre conceitos, o que é fitossanidade, por que existe, como que, o que se refere, né? Depois nós vamos falar dos defensivos agrícolas, lembrando que não estou falando de produto químico, porque são diversos tipos de defensivos e não só químicos. As maneiras, as tecnologias de aplicar esses defensivos, né? Então, tem os defensivos e tem a maneira correta de se utilizar, de se aplicar, de se pulverizar esses defensivos, né? Então, é uma aula, a terceira aula da semana que vem, voltada principalmente com a questão de aplicação de defensivos. E aí, na última aula, a gente faz como se fosse uma aplicação prática do que nós vimos nas 3 primeiras aulas, onde a gente faz como se fosse uma consultoria, né? A gente chega numa empresa e o que é que tem para a gente resolver, como que a gente determina se está na hora de fazer o controle, se não está, quais as maneiras de controle, quais são as pragas-chave, o que nos interessa, se a gente, na prática, aí, como que a gente resolveria uma questão de fitossanidade em uma empresa agrícola. Tá? Então, é mais ou menos assim a nossa sequência de aula. Como vocês já estão acostumados, né, durante a aula, eu acho legal as perguntas durante a aula, porque pode ser a mesma dúvida de outro e também a gente não fica só eu falando, né? É legal aí quem tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para abrir o microfone e falar. Quem preferir, depois da aula, vocês já estão acostumados, a gente fica aqui disponível, né? Depois que encerra a gravação da aula, a gente fica aqui disponível e vocês podem me procurar a qualquer momento, não só para a disciplina, né? Tem alguns que ligam
lá do serviço e com alguma dúvida, e quando a gente pode ajudar, a gente faz toda a questão de poder colaborar, né? Afinal, aquela relação entre professor e aluno, ela não fica só aqui na sala de aula, né? A gente leva para a vida toda, né? Eu sou assim também, com muitos professores aí da minha faculdade, até hoje eu não desgarrei deles. Muitos eu ainda mantenho contato, tiro minhas dúvidas, então fiquem à vontade também, que essa relação de aluno-professor, ela é eterna. Sempre que vocês precisarem, fiquem à vontade. Tem eu, eu não costumo pôr aqui na gravação meu celular, porque como fica, as aulas vão lá para o YouTube e tal, eu acho que, mas vocês, os alunos aí, têm meus contatos, podem pegar com a secretaria. Tem o material complementar, como vocês já estão acostumados também nas outras disciplinas minhas, eu sempre deixo um material, né, para leitura. São materiais simples, práticos, rápidos, e eu acho interessante para aprofundar sobre o assunto, né? Então, sempre eu deixo lá um texto curto de 1, 2, 3 páginas, para que, sobre a aula que nós tivemos, para que tenha algum material, alguma acrescentar alguma coisa que a gente diz durante a aula. Tá? Então, no final da disciplina, a ideia é que vocês identifiquem a ocorrência de organismos e suas medidas de controle, a maneira correta de adotar essas medidas de controle, dificultando o surgimento de patógenos, de pragas que atingem níveis que gerem perdas econômicas e as suas medidas curativas, tá? Então, dispensa minha apresentação. Eu sempre deixo o slide para me apresentar quando é turma nova. Mas a gente já se conhece, né? Sou agrônomo, estou terminando meu doutorado em agricultura, já sou mestre em produção vegetal, e bastante experiência, já estive no lado de empresa, né? Trabalhei 15 anos em usina, então eu já estive do lado da empresa e agora voltei no meio acadêmico, fazendo pesquisa. Hoje eu estou lá na Embrapa também. Então, eu tenho a minha parte prática durante 15 anos e nos últimos 3 anos eu voltei para a área acadêmica aí, de pesquisa em doutorado, na Embrapa, aqui no CPA. Tem uma empresa de consultoria que às vezes não está dando nem tempo de correr muito atrás, por conta das outras pesquisas que estão andando aí. Mas, enfim, estamos aí, a gente fica à disposição. O que é fitossanitário? Quem que poderia me ajudar aí? A gente vê que tem duas palavras, né? Quando a gente fala o nome da disciplina, né? Tratamento fitossanitário. Mas, afinal de contas, o que é o fitossanitário? Aí a gente vê que tem duas palavras. Quais são as duas palavras que estão contidas numa só? Quem me ajuda aí? Uma delas está se dizendo bastante agora em épocas de pandemia. Qual que é ali? Fito ou sanitário? Aí a gente vê que tem. Vou ajudar, então, já que vocês estão com vergonha aí num sábado de manhã. Então, tem duas palavras. Uma é fito, que quer dizer planta. A outra é sanitário, que quer dizer relativo à saúde. Por que eu disse que agora, em época de pandemia, a gente está ouvindo isso aí, Otávio? Preservação de plantas. É onde a gente vai chegar realmente, na preservação da saúde da planta. Então, fito, sempre quando vocês ouvirem, lerem essa palavra fito, ela quer dizer planta. Cuidado com as plantas. Isso aí, Daniel. Exatamente. É um controle, é um cuidado, a preservação, a manutenção da saúde
das plantas. Exatamente, como vocês disseram aí, via chat. A palavra, toda palavra que iniciar com fito quer dizer planta. Tá? Então, fitossanidade, sanidade de planta, fitopatologia, patologia de planta, fitomedicinal, medicina baseada em plantas, vou lembrar outro que está vindo na cabeça agora, fitopatologista, o que cuida de doenças de plantas, enfim, tudo que começa com fito, a palavra fito quer dizer planta. Sanitário relativo à saúde, né? Então, hoje a gente vê bastante aí na pandemia de falar vigilância sanitária. O que é? A vigilância dos aspectos de saúde, né? Do município, da empresa. Então, vigilância sanitária, a fiscalização sanitária, a gente, na agricultura, a gente tem os departamentos aí de vigilância, de fiscalização fitossanitária, quer dizer, relativamente à saúde das plantas, tá? Então, é isso que a nossa disciplina vai abordar. Porque saúde? Se a gente está falando de saúde, existe o contrário, que é a doença, que é uma planta que não está nas suas normalidades, né? Então, olha lá, uma planta sadia é aquela que completa seu ciclo biológico sem apresentar nenhum tipo de anomalia, né? Então, tem uma folha ali que a gente vê que é uma folha saudável, portanto, de uma planta saudável. E uma planta doente é aquela que apresenta algum tipo de anomalia em alguma fase do seu ciclo, causados por pragas, né? Esses causados por pragas eu acrescentei no final por conta da nossa disciplina, né? Que a gente vai falar de pragas. Mas uma planta doente é antes da vírgula ali de biológico. Ô, professor, Ô, Daniel. e a planta doente, né, no caso, pela folhagem aí, pela fotossíntese aí, né, no caso, nas folhagens, foliar, nem sempre aparecem igual essa aí apareceu. É isso ou não? Isso, Assim, uma hora vai aparecer. Não necessariamente uma necrose da folha, igual a gente está vendo aí. Mas todo tipo de ataque que cause alguma doença, como é o caso que nós estamos vendo aí, planta doente, ela vai manifestar sintomas sim, ela vai manifestar algum sinal. E como você disse, não necessariamente ali na folha, mas ela vai ter uma murcha, por exemplo, né? Você tem alguma bactéria que entope o caule, os vasos condutores do caule. A folha, a princípio, não necessariamente vai ter uma necrose, como a gente está vendo, essa necrose é morte, né? Você não vai ver uma folha morta igual com os pedaços necrosados ali, igual a gente está vendo na foto, mas ela vai ter uma murcha. Então, deficiência de nutrientes, ataques de pragas, seja bactéria, inseto, vírus, plantas daninhas, sempre vai causar algum sintoma. Mesmo, por exemplo, uma competição com planta daninha, uma sua cultura com uma planta daninha. Qual que vai ser o sintoma? A planta não vai crescer, por exemplo. Você está competindo com água, está competindo com luz, está competindo com nutriente, a planta vai ficar menor do que o normal dela. Ou seja, ela apresentou alguma anomalia. Mas, como você disse, não necessariamente vai estar ali na folha, mas uma planta mais baixinha, uma folha murcha, alguma sintoma, uma planta doente vai ter. É igual a gente, né? Se a gente está com alguma doença, vai manifestar que seja um nariz escorrendo, mas algum sintoma com certeza a gente apresenta, né? Talvez não no início, tem doenças que ficam lá quietinhas, mas de repente alguma coisa vai acontecer. Então a planta é um ser vivo como a gente. E ela, em algum momento, ela vai manifestar aquele ataque, aquilo que está deixando ela doente. Certo? Então é isso. Então, o que afeta a saúde
das plantas. O que que... Fale algumas ideias aí. Tem bastante coisa que afeta a saúde da planta. Digam algumas. Em qualquer sentido. O que que vocês... Vamos tentar pensar mais aqui na nossa disciplina, né? Eu digo assim, falta de nutrientes. Sim, afeta. Mas pensando aqui no nosso caso aqui, de fitossanitário, ou seja, alguma coisa de fora que afeta a saúde das plantas. O que que é? Vocês veem plantas doentes aí, o que que pode ser? Plantas murchas, com folhas mortas, que não estejam crescendo normalmente. O que pode ser? Independente de vocês estarem olhando ou não para a planta. O que que afeta? Ou Wellington, o que a gente percebe, assim, que às vezes eu tenho cliente que é no campo, né, fica na fazenda ou barracão, e às vezes tem muita plantação de cana, e recebe o tratamento por aviãozinhos, né, e aí você percebe que onde tem frutas, assim, você percebe que é um pé que você vê que está doente, porque ele recebe esse, não sei se é um veneno, o que que é que eles aplicam na cana, né, pelo avião, que o vento acaba levando. Então, isso aí seria uma influência também, né, Sim, você diz algum produto que foi aplicado na planta do vizinho que caiu lá e causou alguma injúria aí, algum problema na planta. Você fala isso? Isso, correto. Isso, pode ser. Uma toxidez de algum elemento, pode ser. Mas aí é uma toxidez causada, assim, por um produto, um defensivo, né? O Adriano deu uma boa noção para nós aí. Pragas. Exatamente, pragas. Quais os tipos de pragas? A gente vai ver, a gente geralmente associa praga somente a inseto. Nós vamos ver que tudo isso aqui que está no slide são pragas. Oi, Dijan, apertou a mãozinha aí? Ah, professor, era eu, mas aí você já jogou o slide aí do que eu ia falar aí. Ah, ô Daniel. Que seriam os fungos, aí o menino já mencionou pragas, insetos, né? Exatamente, é isso Mas aí. pode continuar, tranquilo. Eu dei uma adiantada, eu vi aqui na minha imagem, aqui, o seu e o Edjan tá lado a lado, ergueu a mão, eu não sabia se era o seu ou ele. Mas legal, Daniel, é isso aí. Eu adiantei o slide, então, que você ia responder. Então, o que afeta uma planta, pensando aqui na nossa disciplina, né, lógico que tem muito mais, né? Tem falta d'água, falta de nutriente, tem chuva, insolação em excesso, tudo isso causa danos à planta. Mas pensando na nossa disciplina de controle, por que eu digo assim, tem coisa que a gente não controla, né? Que nem o clima, uma geada. A gente não controla, uma seca, a gente controla se tiver irrigação. Mas no nosso caso aqui, o que a gente tem que controlar, o que a gente tem como, tem ferramentas, temos que cuidar para que não cause problema afetar a saúde das plantas, então isso aqui, ó, fungos, bactérias, nematóides, animais roedores, como está ali, ó, plantas daninhas, aves, cupim, formiga, vírus, insetos, enfim, tudo isso são pragas agrícolas. Então, a gente tem por hábito dizer que praga é inseto, mas praga não é só inseto. Tudo aquilo que está aqui no slide anterior são pragas. Nós vamos ver nos próximos slides como que a gente caracteriza se isso é uma praga ou não, né? Porque não é porque pelo simples fato de ter um inseto, de ter uma bactéria, que ela é uma praga. Então, nós vamos ver isso aí nos próximos slides. Mas, então, quando eu disser praga daqui para frente, eu não estou dizendo somente de insetos, tá? Então, pode ser qualquer um desses que nós estamos vendo no slide aí. Tudo isso é uma praga. Nós vamos ver como que
Por que que é uma praga? Então, pragas agrícolas, vejam só, tem 100 mil espécies de fungo, olha lá a palavra fitopatogênico, doenças que causam doenças nas plantas. Vejam só, 100 mil espécies de fungo que causam doenças na planta. 30 mil espécies de plantas daninhas, 10 mil espécies de insetos que comem, se alimentam de plantas, 15 mil espécies de nematóides que causam prejuízo anual de 40% da produção. Então, quando a gente fala 40% de média, tem lavouras que perdem 80%, tem lavouras que não perdem nada. A nossa obrigação, como técnicos da área, é de não deixar que perca nada, né? Que não tenhamos prejuízos com esses tipos de praga, tá? Então, a gente vê aqui que não é fácil a gente ser responsável por uma lavoura, porque a competição, nós somos um, né? Se ela é o responsável pelas pragas na sua fazenda, na sua empresa, na sua propriedade, e olha a competição que nós temos, né? Não é com pouca gente, não. 100 mil fungos, 30 mil plantas daninhas, 10 mil espécies de insetos, 15 mil nematóides e, além disso, os produtores, quem trabalha, tem que preocupar com o resto tudo, né? Lá, com a granizo, com a seca, com o aquecimento, com as leis, com os preços de insumos, com impostos, com o câmbio de exportação, com os preços nas bolsas, praga, doença, plantas daninhas, geada, ou seja, o que eu quero dizer, não é fácil ser agricultor, não. Quando fala aí que o pessoal da propriedade, a lagarta nematóide, não, Otávio, nós vamos ver que nematóide é um verme de solo e a lagarta é um inseto. A gente vai, ao longo da disciplina, nós vamos falar bem isso aí, diferenciar o que é um e o que é outro aí. Então, a agricultura, quando a gente fala que o produtor, o cara lá do sítio acorda 3, 4 horas da manhã e vai para casa só quando escurece, é que a competição para afetar a planta é muito grande, né? E além disso, nós temos todas as outras coisas para nos preocuparmos, né? Com os preços e com tudo mais. Então, o que são pragas? Lê aqui, ó, tudo que causa destruição, desequilíbrio ecológico, devastação das plantações, extinção de outras espécies, epidemias, é considerado uma praga. Vê que palavra que eu grifei, aumentei a letra aqui em maiúsculo, pus negrito, tudo. Então, pragas, para ser considerado praga, ela tem que causar algum tipo de destruição. Não adianta eu ver uma lagarta, ela tem que estar causando destruição. Não adianta eu ver um nematóide, ele tem que estar causando algum tipo de destruição ou desequilíbrio, estragando a plantação, exterminando outras espécies, causando doenças, aí ele é considerado uma praga. Então, aqui a gente já tem que abrir nossa cabeça que pragas não são só insetos, por isso que eu estou falando bastante disso. Praga é tudo que causa destruição e prejuízos na lavoura, tá? Geralmente relacionado à superpopulação. O que é superpopulação? É o excesso de alguma espécie, né? É o que eu digo, que eu pergunto para vocês, esse gafanhotinho, sozinho, bonitinho aí, ele é uma praga? Olhando ele assim, sozinho, só ele aí, ele é uma praga? Esse rapazinho que nós estamos olhando, não? Exatamente. O Otávio disse aí, não é uma praga. E agora? Agora ele é uma praga? Agora ele é uma praga, exatamente. Então, para ser praga, necessariamente ele tem que estar numa superpopulação.
Por quê? Isso aí, Daniel. Por quê? Um indivíduo não é uma praga. Um indivíduo não vai devastar a nossa lavoura. Ele tem que estar em superpopulação. Mesma coisa aqui, ó. Veja que um coelhinho desse causa nada lá na nossa propriedade. Mas e se chegar uma superpopulação de coelhos na propriedade? Vai ter problema. Um pardalzinho não é uma praga. Mas se tiver uma superpopulação, aí ele passa a ser uma praga. Uma planta daninha não é uma praga. Uma superpopulação, a foto aí da direita, de plantas daninhas dentro da nossa lavoura, aí passou a ser uma praga, tá? Então, para ser praga, tem que, primeiro, invadir e prejudicar nossa lavoura, nossa cultura. E está em abundância de indivíduos, né? Mesma coisa as fotos aí de baixo. Uma formiga não é uma praga. Agora, se chegar uma grande população de uma formiga, ela passou a ser uma praga. Os gafanhotos ali do lado, os gafanhotinhos pequenos, uma quantidade, uma superpopulação dessa, passou a ser uma praga. Então, a superpopulação geralmente ela ocorre por falta de inimigos naturais dentro da cadeia alimentar. A gente sabe que tem a presa e o predador. Então, sempre vai estar relacionado a superpopulação a isso. E para ser pragas, ela tem que prejudicar a cultura. Que nem aqui, nessa foto que a gente vê, são plantas daninhas. Eu posso chamar esse mato no barranco de uma estrada, eu posso chamar de planta daninha, lembrando que a palavra daninha vem de dano. Essas plantas aí no barranco de uma rodovia, ela está causando algum dano? Eu posso chamá-las de plantas daninhas? Nesse caso, não. Exatamente, o que o Otávio Daniel disse. Então, veja que o Edjan, Adriano, todo mundo, chegamos num consenso. Que isso eu não posso chamar de planta daninha, porque ela não está me causando dano. Pelo contrário, nesse caso, ela está me trazendo benefício, porque ela não está deixando o barranco escorrer terra numa chuva, está protegendo contra a erosão, exatamente o que o Otávio disse. Não está deixando escorrer o barranco, terra, erosão, para a estrada, né? Ela está segurando esse solo. Então, eu não posso falar que é uma planta daninha. Agora, se esse mesmo mato está na minha lavoura, causando prejuízo às minhas plantas, aí ela passou a ser uma praga, uma planta daninha, praga, né? Realmente daninha e causando dano. Então, lembre-se sempre disso, para ser considerada uma praga, ela tem que estar me causando dano e tem que estar em superpopulação, né? Ela estando em superpopulação, ela vai me causar dano. E por que tem superpopulação? Veja aqui uma notícia aqui, ó. Falta de predadores naturais é a causa de invasão de grilos em cidade da Bahia. Aqui, ó. Grande quantidade de insetos assusta moradores. Veja aqui, ó. Uma explicação está no fato dos predadores naturais dos grilos, sapos e lagartixas, estarem em menor quantidade para conter a população de grilos, tá? Então, causando um desequilíbrio na natureza. Então, lembre-se disso, que a natureza, nós somos os animais mais novinhos aí, né? Muitos animais insetos, estão há milhões de anos no planeta, eles chegaram antes da gente. E a natureza, ela está em equilíbrio na questão da cadeia alimentar, daquele ciclo de predador, né? Lembra lá na cadeia alimentar, o de cima se alimenta do de baixo, se alimenta do de baixo, né? Então fala que lá em cima está o leão, está o elefante, que é o topo da cadeia alimentar, enfim.
Quando você tira o de cima, o de baixo não vai ter inimigo, e esse de baixo vai ter uma superpopulação. Quando eu digo que a natureza sempre está em equilíbrio, então quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Que quem desequilibra isso é o homem. Olha aqui, ó. Predadores naturais, sapo e lagartixa, estarem em quantidade menor. Isso aí, veja aqui embaixo, o hábito de moradores que matam espécies como sapos e lagartixas aumentam o desequilíbrio. Ou seja, se a gente elimina um ser da cadeia alimentar, logo abaixo não vai ter inimigo e vai ter superpopulação. Veja aqui também, ó, superpopulação de pássaros, uma praga urbana ou não. A superpopulação de aves e pássaros está relacionada à falta de predadores naturais. E assim, pragas são produtos do próprio homem, aqui, ó. Condições favoráveis, aqui, ó, dando abrigo e alimentação para os pássaros, você descontrola. Por quê? Se o pássaro ele está programado na cadeia dele se alimentar somente do que vem depois da cadeia alimentar, quando você dá um outro tipo de alimento, né? Pombos, a gente vê bastante isso, em cidades que nem aqui em Descalvado, que é nosso vizinho aqui, eu conheço lá. Tem fábricas de ração. Aí não é o homem favorecendo. Vocês vão entender que nem em Descalvado tem uma fábrica de mais de uma, são 2 ou 3 fábricas de ração conhecidas, que exportam fora do Brasil aí. A Royal Canin é uma delas que vende para o mundo inteiro e uma das fábricas é aqui em Descalvado. Então tem um trânsito muito grande, né? Tem lá outras empresas também de ração de aves, ração de bovinos, de cachorros, enfim. Então na cidade tem um trânsito grande de caminhões carregados de ração. Esses caminhões, na circulação, perde, derruba, cai ração para o chão, ali por meio da carroceria, saco rasgado. Tem muitos caminhões que transportam a granel, né? Aqueles tipo um silo, caminhão com silo atrás, tem a rosca, tudo, e transporta ração a granel. Então, cai muita ração pelas ruas da cidade, principalmente lá no distrito industrial, lá em cima. E o que acontece? Os pombos vêm comer. E o que aconteceu? Tem uma superpopulação de pombos na cidade. Aí, não vamos falar assim, é o homem afetando, mas não propositalmente, né? É decorrência da industrialização das indústrias ali. Então, ou seja, nós desregulamos completamente a cadeia alimentar, no caso aí dos pombos, porque eles têm alimento em excesso disponível. Se não tivesse essa ração, o que os pombos iam comer? Iam comer insetos, né? Então, o que acontece? Tem uma superpopulação de insetos, porque os pombos não estão comendo os insetos. E tem uma superpopulação de pombo, porque eles não estão dependendo dos insetos, eles estão tendo ração disponível andando na cidade. Se eles passeiam na cidade, eles vão encontrar um punhadinho de ração caído, que caiu do caminhão lá na cidade. Então, veja que nós, os homens, desequilibramos completamente o ciclo alimentar, né? A pomba não come mais inseto, tem superpopulação de inseto. A pomba tem ração disponível caída para o chão, ela tem uma superpopulação também. Enfim, nós desregulamos completamente. Então, essa superpopulação é o que é nossas pragas, tá? Então, vamos agora imaginando, fazendo a sequência da nossa aula. Então, eu acabei de dizer que para ser praga tem que causar dano, e para causar dano tem que estar em superpopulação. Agora, quando eu sei que está em superpopulação, não é olhando para o meu olho que eu vou falar, não, olha lá, tem uma superpopulação, mas e daí? Essa superpopulação está generalizada ou está num ponto só? Né? Tem isso. Posso ter uma superpopulação aqui em cima da minha mesa, é uma praga? Não. Por quê? Porque minha propriedade tem
diversos hectares. Então, eu tenho que saber se aquela quantidade corresponde a uma superpopulação. Então, eu tenho que fazer o controle populacional. O que é o controle populacional? É que a gente chama na prática aí de amostragem de pragas, né? Nas empresas aí, nas usinas, tem o pessoal lá que, quando ele pergunta, o que você faz? Ele fala assim, eu faço amostragem de praga. É o controle da população, para saber se determinada praga está em níveis de superpopulação capaz de me causar dano, e daí se torna uma praga, tá? Então, eu faço o levantamento do nível populacional. É o nome correto de se dizer, o nível populacional. Então, eu faço o levantamento de pragas para saber qual que é o nível da minha população, se está em superpopulação a ponto de ser uma praga ou não. Então, olha lá. E qual que é o problema? A gente vê que, ó, conforme aumenta a população da praga, diminui a produção. Tá vendo? Aqui é o tempo. Essa linha aqui é por tempo e a população da praga aumentando aqui no eixo X. Aqui no eixo Y é a produção. Então, veja, a produção vai caindo conforme vai aumentando a população da praga. Então, eu tenho que saber o nível que minha praga está. Então, aqui, eu peço bastante atenção. Isso aqui é um ponto-chave daqui em diante. Então, tem 3 níveis populacionais. Então, eu faço o levantamento de praga, eu vou chegar que a minha praga está em um desses 3 níveis. Nível de equilíbrio, nível de controle e nível de dano econômico. Vem aqui para baixo no gráfico agora, ó, nível de equilíbrio, nível de controle, nível de dano econômico. Essa linha é a população minha de pragas, no passar, no decorrer do tempo. Densidade populacional. Então, essa linha aqui, conforme vai passando o tempo, a densidade, ou seja, a população da praga, ela flutua. Eu tenho que manter a minha população nessa linha verde aqui, ó, em nível de equilíbrio, que é aquela que não me causa dano. Quando essa minha população atinge essa linha laranjada, que é o nível de controle, é a hora que eu tenho que fazer o controle. Por isso que eu chamo de nível de controle. Para não deixar chegar nessa linha vermelha, que é a linha de dano econômico, tá? Então, recapitulando, eu tenho que manter a minha praga em nível de equilíbrio, ou seja, está em equilíbrio com a natureza, com a minha lavoura. Quando a praga levantou a população, aumentou a população, saiu do nível de equilíbrio, bateu o nível de controle, eu tenho que fazer o controle para ela voltar novamente para o nível de equilíbrio. E isso aqui é assim, ela cai, ela sobe, ela levanta, por isso que eu tenho que fazer o levantamento de pragas, por isso que eu tenho que monitorar o controle populacional, tá? Então, essa linha vermelha, o nível de dano econômico, eu não posso deixar chegar de jeito nenhum, porque aqui eu já perdi a disputa com a praga, tá? Então, olha lá, o nível de dano econômico é a densidade da praga que causa prejuízo à cultura igual ou superior ao custo de controle dessa praga. Ou seja, o que está querendo dizer? Que o que eu perdi não importa o quanto eu gastar agora, que o que eu gastar já é maior do que eu for conseguir de retorno o controle da praga. O custo para eu controlar já é maior do que o ganho que eu vou ter na minha produção. Ou seja, a produção já é maior do que o custo. Já não compensa mais o controlar, eu já perdi muitas vezes até o emprego na empresa. Né? Se eu deixar atingir um nível de dano aonde eu perdi essa competição com a praga e o prejuízo já está lá instalado e já não compensa mais eu controlar, que o meu retorno é menor do que o custo, ou seja, o custo já é maior do que o meu retorno,
aí é problema. Aí nós perdemos eu estou brincando, perdemos o emprego, mas é assim mesmo. Imagina se você é responsável para controlar as pragas na sua empresa. E você deixou a praga chegar num nível que já nem adianta mais eu controlar a população, porque o prejuízo, ela já comeu toda a minha lavoura. Ou seja, é um problema grave. Nós erramos em controlar essa praga. Então, eu não posso nunca deixar chegar nessa última linha aqui de cima. Eu tenho que fazer o controle, eu tenho que baixar a população quando eu atingir essa linha aqui de nível de controle. É a hora que eu tenho que começar o meu tratamento, é a hora que eu tenho que baixar essa população. Tá? Aí, vocês devem estar na dúvida, né? Mas como que eu vou saber qual que é o nível de controle? Nós vamos falar. Para cada cultura, para cada praga, tem o seu nível de controle, tá? Por exemplo, na cana, uma população de 3 cigarrinhas por metro é o nível de controle. Então, vou lá, faço uma amostragem. Aí, eu faço 5 pontos por hectare, por exemplo. Aí, nos 5 pontos por hectare que eu faço na lavoura de cana, 5 pontos, cada ponto 1 metro. Então, eu avalio 5 metros. 5 pontos de 1 metro. Se cada um desses 1 metro eu encontrar o Clever, tá bom, bom dia. Em cada 1 metro eu encontrar 3 cigarrinhas, seja ninfa ou seja adulto, geralmente vai ser ninfa, porque o adulto voa, eu já estou no nível de controle. Eu preciso começar a correr atrás, eu já preciso já preciso estar tudo pronto com o meu produto, com meus equipamentos, com o meu trator, com o meu avião, para controlar quando eu encontrar 3 cigarrinhas no chão. Por quê? Se o 3 virar 6, já é meu nível de dano econômico, eu já perdi. Então, veja que a margem é muito estreita, né? Então, a cigarrinha da cana, se eu encontrar 3 por metro, é hora de controlar. Se chegar no 6, já é o nível de dano econômico, eu já perdi a competição, já nem preciso mais controlar, porque o meu prejuízo já é maior do que o meu custo de controle, tá? Então, eu tenho que deixar tudo pronto, né? Como eu falei, opa, bateu 3 ninfas de cigarrinha por metro no meu canavial. Aí eu falo assim, bom, agora eu vou fazer cotação dos produtos, agora eu vou fazer cotação do terceiro lá para me mandar o avião, eu vou fazer cotação do trator, eu vou ver aonde vende produto mais barato, e já era. Aí você já perdeu. Você tem que deixar tudo prontinho, já tem que deixar o produto, já tem que fazer equipamento, já tem que ter a empresa contratada. Atingir os 3 limpos por metro, corre controlar. Você já não tem mais tempo para nada. É a mesma coisa a ferrugem da soja. A ferrugem asiática na soja. Apareceu, você já tem que correr e controlar. Você está na sexta-feira e viu que chegou a ferrugem, que a ferrugem chega na soja de uma vez. Você viu que chegou a ferrugem asiática na soja, sexta-feira, e você vira e fala assim, estou indo para a praia, na volta, na segunda-feira eu vou atrás de controlar. Já era. Não dá tempo. Deu o nível de controle, vai controlar na hora, porque senão, se você esperar passar o fim de semana para começar na segunda-feira, já era, você perdeu a competição com a praga. Então, o nível de controle, veja, essa linha aqui está próxima, o nível de controle está próximo ao nível de dano, porque é bem próximo mesmo. Você não tem tempo para esperar o controle, esperar o fim de semana, esperar fazer cotação no produto, contratar, não. A linha de controle é bem pertinho da nível de dano, tá? A nível de equilíbrio, ela está mais distante. Por quê? Ela pode, a população, variar em cima dessa linha aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, ela tem que ficar assim, ó, como tá aqui, ó, sobe, desce, mas sempre na linha de equilíbrio. Bateu lá em cima, pode controlar, tá? Então, nível de dano econômico é a densidade da praga, a população da praga, que causa prejuízo para a cultura
igual ao custo de controle. Nível de controle é a densidade da praga, em que a medida de controle tem que ser adotada para não chegar no nível de dano econômico, e nível de equilíbrio é a densidade da praga durante um longo período de tempo que não causa prejuízo econômico para a cultura. Então, o meu levantamento de praga, muitas vezes a gente encontra, infelizmente, gente fazendo levantamento de praga nas andanças nossas aí para as usinas, para as fazendas, e aí a gente vê lá a equipe fazendo um levantamento de praga. Aí você pergunta, mas e aí, você está fazendo levantamento de praga, mas e se der 5 cigarrinhos, o que você faz? Se der 3, o que você faz? A pessoa fala, não sei, né? Então, tem que saber, nós, né, vocês que vão estar saindo informados aí para o mercado de trabalho, nós que somos os médicos da lavoura, nós temos que saber que o levantamento de praga é para saber em qual desses 3 níveis estão. Se está no nível de equilíbrio, que eu não preciso fazer nada, se está no nível de controle, que é a hora de eu controlar, ou se eu já perdi, estou no nível de dano, tá? Então, todo levantamento de praga é para chegar em um desses 3 níveis. Agora, não é regra, lógico, depende esses níveis da praga e da lavoura, tá? Então, eu estou citando um exemplo de 3 ninfas por metro no caso da cigarrinha na cana. Se for cigarrinha da pastagem, é diferente. Se for cigarrinha do milho, é diferente, porque mudou a cultura e mudou a praga, tá? Então, cada praga tem o seu nível de controle, seu nível de equilíbrio, seu nível de dano, que a gente encontra na literatura, que a gente encontra nos livros, que a gente encontra na internet, que a gente encontra no dia a dia aí, nas empresas e na consultoria. Daniel, você ergueu a mão? Ô, professorzinho, positivo. Igual, o senhor vai mencionar aí, então, mais adiante, para quando chegar no nível de controle, igual o senhor mencionou a cigarrinha aí, o que deve fazer? Sim, Mais adiante? exatamente. É lógico que eu vou citar algumas lá na última aula. Nós vamos fazer um exemplo prático disso na cultura da cana. Mas eu poderia fazer da soja, fazer do milho, fazer de qualquer outra cultura. Por que eu escolho fazer da cana? Porque a maioria, né, como a nossa região, o estado de São Paulo, 60% da cana do Brasil sai daqui, né? 80% do estado é cana-de-açúcar. Então, eu escolho fazer da cana. Então, nós vamos ver na prática, sim, quais são os níveis de controle, o nível de equilíbrio, o nível de dano. Agora, eu falo assim, eu estou trabalhando na soja, eu preciso saber da lagarta, do percevejo da soja. A gente encontra facilmente. Se você colocar lá na internet, nível de controle do percevejo verde da soja, vai te aparecer lá, 4 insetos. Então, é assim. O que nós vamos dizer aqui, especificamente, é como que a gente faz esses levantamentos. Agora, eu não vou conseguir falar de todas as pragas, né, de todas as culturas. Então, eu vou mencionar uma ou outra, vou falar mais, focar mais na última aula dos níveis de controle da cana-de-açúcar. Mas a gente encontra isso aí, não é a gente que, nós que trabalhamos, que vamos levantar quantas pragas para cada nível desse, né? Se é o pessoal da pesquisa, os entomologistas, né? Entomologista, quem cuida dos insetos, eles que já fizeram esse levantamento para nós. Então, nós já temos tudo isso prontinho, é só pôr em prática, né? Eles falam para nós quanto é o nível de controle, mas quem vai lá levantar a população somos nós. Otávio, você ergueu a mão aí? Isso, Wellington. Só uma pergunta. Aqui no nível de equilíbrio, ela não chega a causar um prejuízo econômico. Porém, ela causa um prejuízo mínimo na lavoura, que seria um percentual que está dentro do quadro de perda aí de uma plantação? O nível de equilíbrio ele não causa prejuízo. Seria assim, um pernilongo picar na sua perna. Causou algum prejuízo? Não, mas ele picou, mas não te causou nada. Então, assim, quando está no nível de equilíbrio, a perda, eu entendo o que você fala, está tendo uma perda, sim,
mas é muito menor do que eu gastar um produto para controlar, né? É melhor eu deixar o nível de equilíbrio, é melhor eu deixar essa população do jeito que está, do que eu gastar o meu gasto em produto, e é muito maior do que o prejuízo que está me causando lá na lavoura. E quando a gente diz nível de equilíbrio também, esse equilíbrio da população se dá boa parte por conta dos inimigos naturais, né? Eu tenho lá uma joaninha que preda um ácaro nos citros, a joaninha está mantendo o ácaro em equilíbrio, né? A joaninha se alimenta do ácaro na folha do citro. Então, a joaninha está me mantendo em equilíbrio. Ah, mas tem ácaro? Tem ácaro, mas bem pouco. Porque a joaninha está mantendo em equilíbrio, né? Aquela questão da cadeia alimentar. Se eu não tiver a joaninha, se eu aplicar um inseticida e matar a joaninha, a minha população de ácaro vai aumentar. Então, ela está equilibrada com a natureza, de modo que ela não causa prejuízo para a minha lavoura. Se causar, é uma coisa mínima que não compensa eu aplicar o produto. Certo? Isso aí. Uma boa pergunta. Então, vamos lá. Boa, todas as perguntas são boas, né? Não só a sua, tudo aí, todos vocês estão perguntando aí, tudo é legal. Tem que perguntar, tem que ser curioso, tem que ser xereta. Quando a gente vai no... Ontem eu fui fazer meu check-up no médico lá, que o ano passado, o negócio da pandemia não foi. Então, eu sentei num cardiologista lá e eu perguntei para ele, depois que ele falou que estava tudo bem, né? Ele falou assim, não, tá tudo bem com você, pode continuar seus exercícios, tudo. Aí eu falei, bom, estou sentado de frente com um especialista ali, eu já comecei a perguntar tudo, de como, por que dá um infarto, às vezes é fulminante, às vezes não é, por que aquela artéria quando entope, ou seja, tem que perguntar, ainda eu falei para ele, falei assim, eu pergunto que eu não entendo, se eu entendesse eu não estava perguntando, então, toda pergunta, aí ele que me falou isso, né, por isso que eu estou dizendo, ele que me falou isso, falou assim, não tem, pergunta o que você quiser, eu estou aqui para isso, então não tem pergunta melhor ou pior, toda pergunta é bem-vinda. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né? Quem veio antes? A população, né? Pega aí, tem besouros que estão há milhões de anos, os jacarés estão há milhões de anos na natureza. Nós chegamos a algumas dezenas de milhares de anos, né? Então, nós nunca vamos sumir, nem devemos, nem podemos, temos que zelar por isso, nós não podemos exterminar uma praga, temos que viver em equilíbrio, né? De jeito nenhum que a gente pode exterminar, a gente nunca vai zerar, né? Imagina eu falo assim, nossa, fala para os nossos filhos, falar, olha, antigamente existia um percevejo verde e hoje não existe mais porque nós matamos tudo. Nós aplicamos tanto defensivo agrícola na lavoura, que não existe mais um percevejo verde que existia lá. Não, nós não vamos fazer isso, não podemos, não devemos, pelo contrário, temos que preservar. Preservar de que maneira? Mantendo equilíbrio, né? Equilíbrio entre as populações. Então, até por isso que eu pus essa foto antes e depois aí, que eles são muito mais antigos no planeta do que nós. Nós que chegamos depois deles com as nossas lavouras, né? A lavoura em si tem poucos milhares de anos aí, tem 1.000, 2.000 anos a agricultura, né, que começou, né, aquela coisa lá, que deixou de ser nômade, começou a plantar e tal. Agora, 2.000 anos perto de milhões, né, então nós estamos invadindo o espaço deles, não eles invadindo o espaço nosso, né, lógico, por nossos motivos, nós temos que nos alimentar, e nós somos na cadeia alimentar do mundo, quem gosta de ler a Bíblia vê lá, né? Que Deus nos pôs, quem acredita nisso ou não, Deus nos pôs acima de todos os animais, né? Então, se a gente quiser, a gente extermina qualquer um. Ou quem não acredita do ponto de Deus, né? Para não falar que eu tô empurrando para a crença, cada um tem a sua, mas mesmo tirando Deus, nós estamos no topo da cadeia alimentar, né? Não era para ser assim, né? A gente vê lá na natureza, fala que é o leão, na verdade a leoa, ela que caça
Mas quem está no topo mesmo somos nós, né? Então, se a gente quiser, a gente extermina, acaba com qualquer praga, assim como nós acabamos, né? Quantos animais aí entraram em extinção, né? Que a gente só tem em fotos, em desenhos, né? Lá o tigre de Bengala, o mamute, nós acabamos. Não existe mais nenhuma espécie no mundo, né? Lá na Austrália, diversos animais entraram em extinção, sumiu, acabou. Então, isso a gente não pode fazer nunca, né? É lógico que todo animal que entrou em extinção foi culpa do homem. Se estivesse na natureza, eles estariam em equilíbrio, né? Agora, culpa do homem proposital? Não. Imagina assim, animais que matam pessoas, o homem obrigatoriamente, né, por exemplo, lá na descoberta, lá atrás, os continentes novos, né, a Oceania, lá a Austrália, foi descoberta depois do Brasil, né, se aqui no Brasil foi América em 1500, na Austrália, se eu não me engano, foi em 1700 que descobriu, não tem nem 300 anos. Posso estar falando bobeira, mas é por aí, é mais nova do que as Américas. Então, quando o homem começou a povoar lá, tinha animais que matavam homens. Nós estamos no topo da cadeia, acabamos exterminando eles por questão de sobrevivência nossa. Mas isso hoje não ocorre mais, né? A gente não tem necessidade de terminar nenhuma espécie por manter a nossa vida, né? Nós temos que manter equilíbrio. Por isso que eu dei uma fugida no assunto aqui, mas para poder dizer isso, que a gente tem que viver no nível de equilíbrio. Então, vamos lá. Como que eu faço o levantamento populacional? A aula hoje se estender demais, a da tarde é um pouquinho mais curta, se passar muito das horas aqui, né, porque não adianta a gente ficar 2 horas eu falando direto aqui, tem uma hora que acaba para de absorver, eu gosto sempre de ficar ali por volta de 1h30, 1h40 no máximo, então tem bastante slide, a gente joga um pouquinho para tarde, fala da tarde mais curto um pouquinho, pelo menos dá uma balanceada. Mas vamos lá, deixa eu dar uma acelerada aqui. Então tá, então nós já vamos recapitular hoje. Nós falamos que para ser praga tem que estar em superpopulação e causar dano. E como que eu sei se está em superpopulação? Eu faço levantamento de pragas. Fazendo o levantamento de pragas, eu sei em que nível da população está, de equilíbrio, controle ou de dano. Então, como que eu faço o levantamento da população? São algumas maneiras, né? O monitoramento de praga é o levantamento de praga. Como que eu faço? Então, eu faço o monitoramento para saber em que nível de dano está. Primeiro de tudo, para eu fazer o levantamento de pragas, eu preciso saber quais são as minhas pragas da minha lavoura. Toda praga? Não. Pragas chaves. Então, veja aí, ó, tá lá, praga chave e praga secundária. O que quer dizer? Vamos falar da praga secundária. É aquela que raramente vai me provocar algum dano. Praga-chave é aquela que, com certeza, vai me causar algum dano se eu não tiver um controle daquela população. Então, primeira coisa de tudo, para eu fazer o levantamento de pragas, eu preciso saber, obviamente, quais são as pragas que me importam, né? Um corozinho, né? Sabe o que é aquele corozinho, aquela lagartinha que fica no pé da cana? Aquilo lá não me causa prejuízo nenhum. O migdolus, que já é uma lagarta grandona, que ela me causa prejuízo. Então, eu vou fazer o levantamento do coró, que não me causa prejuízo nenhum. Não, larga ele lá. Eu vou fazer o levantamento do migdolus. Por quê? Porque ele me causa estrago. Então, ele é minha praga chata. Vai falar assim, uma praga secundária sempre vai ser secundária? Não, né? Igual eu citei o corozinho agora. O corozinho na raiz da cana, uma lagartinha assim, não causa prejuízo nenhum. Mas, se eu tiver 1 milhão de corozinho em cada toceira, opa, aí ela deixou de ser secundária e passou a ser uma praga chave, uma praga principal, tá? Mas isso é raro de acontecer, uma praga secundária virar praga principal. Então, primeira coisa para eu fazer
o levantamento de praga, eu preciso saber quais são as pragas chaves, as pragas importantes da minha lavoura. Onde eu sei isso? Eu acho nos livros, acho na internet, acho no dia a dia, perguntando para as pessoas quais são as pragas que causam prejuízo, quais são as pragas chaves de cada lavoura, tá? Então, vamos lá. Monitoramento do solo. Não preciso nem dizer, para encontrar o quê? Para encontrar praga de solo. Veja o que esse cara aqui está fazendo. Ele está abrindo uma trincheira e procurando praga. Quais pragas? As pragas chaves. Não sei qual que é que ele está fazendo aqui. É uma foto. Ele está fazendo o monitoramento, o levantamento de praga no solo. Obviamente, é realizado antes do plantio, né? Porque se eu tiver uma praga de solo, eu tenho que controlar antes de plantar. Então, eu sempre vou dizer alguma maneira de fazer um monitoramento, mas não é a única, tá? Eu vou sempre citar algumas maneiras, mas muitas vezes não bate com o que o consultor falou, com o que a cooperativa falou, porque tem diversas maneiras de fazer o levantamento de praga, da mesma praga, mas a gente, obviamente, quem te recomenda uma maneira foi um consultor aí na sua empresa e falou diferente do que eu vou falar aqui. Bom, ele tem conhecimento para estar pedindo para fazer um levantamento de tal maneira, né? Então, ele estudou, ele pesquisou, ele sabe que aquele jeito é um jeito eficaz de fazer o levantamento de praga. Aqui um exemplo, em cada ponto, amostras, igual ele está fazendo aqui, ó, de 30 de largura por 30 de comprimento, 15 a 30 por profundidade nas trincheiras, 8 pontos por hectare, tá? Então, aqui eu consigo fazer um levantamento de praga. Então, ó, 30 por 15 de profundidade, 8 pontos no hectare. Pronto, eu consigo fazer o meu monitoramento de pragas de solo. Outro tipo de monitoramento, pano de batida. O que é o pano de batida? Esse cara aqui está fazendo isso. É um pano que você entra na lavoura de soja, de grãos, nesse caso, e bate nas folhas, bate na planta, chacoalha a planta bate, e vai cair as pragas lá. E você faz a contagem. É rápido, é fácil, mas vai pegar as pragas que estão nas folhas, né? Então, repare, aquela do slide anterior estava pegando as pragas do solo, essas aqui estão pegando pragas das folhas, dos grãos, né? Então, é rapidinho, é eficiente, a vantagem desse pano de batida, que o que tiver de inimigo natural, que é bom, que é ótimo, que a gente quer, né, que tem um controle biológico, um controle natural, também vai cair lá no pano. Então, a gente vai saber, falou, opa, tem a praga, mas tem o inimigo natural também. Isso aí nos alivia um pouco. Então, lagarta, percevejo de folha, a gente acha um pano de batida, né? Então, tem toda a metodologia, o pano de batida, ele tem um padrão de comprimento, de tamanho normal, né? Não pode ser de qualquer tamanho, por quê? Porque a gente vai extrapolar isso para um hectare, né? Então, não é um ponto que você bater, caiu aquela quantidade de pragas e você pode extrapolar para o hectare. Então, tem a medida exata do pano de batida, tem a metodologia, né? Vocês acham na internet também, ou nesse material, né? Muita coisa que eu estou falando, acho na internet, mas está aqui no meu material também, que vocês vão ficar com ele, tá? Então, aqui, ó, então tem toda a metodologia, a planta fica de um lado, você bate do outro, aí você conta quantos adultos tem, quantas ninfas tem, aí tem que ser contada e anotada, aí você examina a planta, lá, então tem a medida exata, quantos pontos, lá, 8 pontos, 8 batidas, né, para até 30 hectares, 10 batidas para até 100 hectares, enfim, tem a metodologia de fazer o levantamento populacional com plano de batida. Tem as armadilhas, que são armadilhas tipo delta, essa aqui, luminosa, e armadilhas adesivas. Então, a gente chama armadilha, mas é uma maneira de fazer monitoramento de pragas. Assim como nós fizemos lá o plano de batida, fizemos monitoramento de solo, tem as armadilhas. A armadilha tipo delta, ela chama delta por quê? Porque é esse triângulo, né, o formato da letra delta, grega delta. Aqui embaixo, no chão desse delta, é adesivo. Aqui tem alguma isca para chamar o inseto. Então, aqui tem uma isca e aqui é adesivo. O insetinho vem, senta aqui, aí você faz a contagem. Então, esse delta, ele captura o inseto. E aí você faz a contagem do inseto. A quantidade
de armadilha depende da área, depende da lavoura. Então, veja que aqui tem uma metodologia. Quando falar do nível de controle para levantamentos feitos com armadilha tipo delta, vai estar lá. 50 insetos tal, né? Porque aqui não vai cair, obviamente, só o seu inseto praga, inseto-chave, pode cair outros tipos de insetos. Aí você vai lá fazer a contagem. Aí, por exemplo, o nível de controle se numa noite você encontrar aí no adesivo grudado ali 10 insetos tal. Então, opa, qual que é o nível de controle? 10 insetos capturados numa noite, na armadilha delta. Então, cada tipo de levantamento chega no nível populacional, que é o de equilíbrio, de controle ou de dano, tá? A armadilha luminosa é aquela armadilha que ela aproveita o hábito noturno do inseto de procurar a luz. Então, é a mesma coisa. Aqui embaixo tem um recipiente, ó. Então, a luz atrai. Aqui embaixo tem um recipiente e o inseto ele vai cair aqui dentro. Então, vai ter uma amostragem. Se uma noite você capturar, vai ter um nível de controle, né? Se em uma noite você capturar 4 besouros aqui dentro, é hora de você fazer o controle. Então, é assim que funcionam essas armadilhas, tá? Então, essas luminosas é para aqueles insetos que têm hábitos noturnos. Então, tem lá uma armadilha para cada 6 hectares. Armadilhas adesivas são aquelas que aqueles insetos que são atraídos pela cor amarela, porque eles confundem que é uma flor. Insetos, por exemplo, polinizadores, eles procuram flores. Então, eles veem um adesivo desse lá de longe, se confundem com uma flor, e é um adesivo bem aderente, eles encostam aqui e ficam capturados. Vejam que aqui, ó, tem diferentes tipos de inseto. Tem um besourrinho aqui, tem uma mosca aqui, tem um insetinho. Então, eu tenho que ver qual que é a praga que me interessa, né? Assim, não, essa mosquinha da fruta aqui, a mosquinha lá da banana, não me interessa, não me causa dano nenhum. Agora, essa aqui me causa dano. Então, eu vou contar quantas dessas que eu encontrei no adesivo. Então, aí tem o nível de controle. Se numa noite você encontrar tantos insetos na fita adesiva, é hora de fazer o controle, tá? Então, tem lá, recomendado quantos adesivos desses por hectare, então ele indica o momento de fazer o controle de praga. Outro levantamento de praga é exame de planta, é isso aqui que ele está fazendo. Você entra lá na sua área e procura a praga. O bom de fazer o exame de planta é que você, além de encontrar a praga, você já vê como é que está o nível de dano na sua planta, né? Então, você procura o inseto e já faz uma vistoria para ver se está causando dano, se a folha está comida ou não. O exame de plantas, geralmente, se faz com alguma escala, para não ficar uma coisa subjetiva, né? Que nem, por exemplo, tem essa escala de Davis para a lagarta do cartucho no milho. Veja aqui, ó. Então, você dá notas, nota 1 até nota 9. Nota 1, 2, 3, nível de dano baixo. Nota 4, 5, 6, nível de dano médio. Nota 7, 8, 9, nível de dano alto. Então, você entra na mão com essa escala, só colocar lá na internet. Escala de Davis da lagarta do cartucho no milho. Veja aqui, nota 1, a folha está limpinha. Aqui é porque eu cortei, tá? Mas embaixo da foto tem todo a explicação de como tem que estar. Nota 2, algumas manchas de 1 milímetro. Nota 3, tantas manchas acima de 1 milímetro. Nota 4, danos maiores que 1 centímetro, entendeu? Então, nota 5, desfolha nas folhas de cima. Estou falando mais ou menos, tá? Nota 6, desfolha, tá? Nota 7, tantas folhas já destruídas. Nota 8, todos os ponteiros comidos. Nota 9, bem dizer, já está sem planta, entendeu? Então, por que tem que ter essa escala? Para não ficar uma coisa subjetiva, né? Vou eu lá, faço um levantamento, eu dou nota 3. Aí vai você e dá nota 6. Por quê? Cada um tem em mente um ótimo, né? Cada um tem sua régua. Tem uns que tem mais exigência para umas coisas, outros menos, então a régua de cada um é despadronizada, né? Que eu digo assim, o que é bonito para um é feio para outro. Então, eu vou com uma escala no campo para minha nota
sei, gosto. Exame que nem aqui, mesma coisa. Na soja, tem... você anda com uma escalinha dessa, assim, é quando você vê algumas folhas nessas condições. 15%, folhas mais ou menos nessas condições. 35%, folhas mais ou menos nessas condições. 45%. Então, você entra com essa escala. Quem trabalha com cana, faz avaliação de ferrugem na cana, já está acostumado com essa tabela, com essa escala aqui do Amorim. Ó, aqui, nota 1, não tem injúria, nota 2, não tem, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, nota 9. A escala do Amorim é a mais utilizada para dar nota em ferrugem na cana, tá? Então, por isso que tem uma escala, porque não tem como você explicar uma pessoa, fala assim, ó, vai lá, faz um levantamento, dá nota de 1 para 9. Se ele nunca viu uma planta totalmente atacada por ferrugem, igual essa outra aqui, ó, né? Se uma pessoa nunca viu uma planta assim, totalmente atacada pela ferrugem, o máximo que ele viu foi assim, ele vai dar nota 9 para isso aqui, porque ele nunca viu essa outra. Então, ele entra com uma escala, ele olha na folha e olha para a escala, olha na folha e olha para a escala, ele fala, opa, isso aqui é nota 8. Aqui, ó, os desenhos aqui embaixo, né? Então, tem a foto e tem o desenho. Aqui não tem nenhuma manchinha de ferrugem, aqui já tem algumas mais, ó, aqui fechou, aqui, então, já emendou todos os fungos aqui. Então, existem essas escalas para isso. Então, que hora eu fiz o levantamento, aí eu tenho que fazer o controle, tá? O controle em cima do nível de controle, para não deixar chegar no nível de dano, tá? Então, os níveis de controle tem já definidos, né, para todas as culturas, que nem aqui, por exemplo, ó, na soja, o nível de dano de lagarta, o nível de dano para percevejo, ou seja, ó, veja aqui, ó, se na fase da soja, de formação de vagens, eu tiver 2 percevejos por metro, é meu nível de controle, tá? Se eu tiver, veja aqui, por que na maturação não tem controle? Porque aqui você já vai colher, você não vai fazer controle na hora que a planta está madura, você já vai colher, né? Mas veja aqui, ó, na época de período de floração ou vegetativo, a broquinha das axilas, que está embaixo da folha da soja, se tiver 25% a 30% de plantas com ponteira atacada, é meu nível de controle, tá? Então, para cada cultura, para cada fase, para cada praga, tem o seu nível de controle, tá? Como que eu controlo as pragas? São 9 métodos de controle, tá? Então, nós vamos falar rapidamente, a gente vai terminar a aula agora de manhã direitinho, mais uns minutos. Ô, Daniel, chamou aí? Não, professor, só acompanhando mesmo no que foi tratado no slide anterior. Tá. Aí eu tava batendo a palminha aí, que é legal. Tá, legal. Valeu, obrigado. Então, é isso aí. Então, ó, recapitulando em poucas palavras. Para ser praga, tem que estar em superpopulação e estar causando dano. Eu faço levantamento de pragas para saber em que nível está, se é hora de eu controlar ou não. Como que eu faço o levantamento de pragas? Nós falamos, ou faz o levantamento do solo, ou o pano de batida, ou eu ponho as armadilhas, ou eu faço análise da planta para fazer o levantamento populacional. Cada praga tem sua maneira de fazer o levantamento populacional. Atingiu então, eu faço levantamento, eu vejo em que nível está, de equilíbrio, de controle ou de dano. Atingir o nível de controle, eu tenho que fazer o controle. Quais os tipos de controle que existem? Esses aqui que nós vamos ver. Os métodos legislativos são aqueles que a gente é obrigado a fazer, principalmente quando a gente traz uma planta de fora. Né? Veja que é um container chegando, então eu tenho que fazer a palavra lá em cima, quarentena. A gente tem ouvido falar bastante disso aqui, quarentena. Quando eu trago uma planta estrangeira, exótica, né, que não é uma planta natural no nosso país, eu tenho que deixá-la em quarentena. Para quê? Se tiver alguma doença ou praga, e não é simples assim, falar assim, não, eu vou trazer uma planta
e vou deixar em quarentena lá em casa. Não, você não vai nem conseguir entrar com uma planta no aeroporto. Empresas oficiais, universidades, centros de pesquisa conseguem uma autorização para trazer uma planta de outro país. Essa planta chegando aqui, mesmo com autorização, ela tem que ficar em quarentena. Por quê? Se ela tiver alguma doença ou alguma praga, tem que ser descoberta antes de entrar no Brasil. Por quê? Imagina uma praga que não tem inimigo natural. É o caso do, não tem escargot, aquele, é lesma, né? Escargot, é uma lesma, né? Africana, lesma africana, escargot, acho que é isso, né? Que chama que aqui na região, aqui, chega na época de chuva, no jardim das casas aí, aparece de monte, né? Aquela lesmona grandona lá, aquele escargot que fala. Você precisa, você sair catando, jogando no saco, você enche o saco. Por quê? Aquilo lá é africano. Trouxeram para o Brasil, não sei se legalizado ou não, acredito que sim, para culinária, porque ele é apreciado em muitos países na culinária. Trouxeram para o Brasil e não caiu no gosto. Não sei quem trouxe. Quem devia dar uma prensa no cara que fez isso. E o que ele fez? Soltou esses escargots. Não deu certo no restaurante, não caiu no gosto da culinária, ele já tinha autorização, já tinha trazido esses escargots africanos para o Brasil, soltou. O que aconteceu? Hoje está cheio por aí desses escargots, e é uma praga porque não tem inimigo natural. Então, é por isso que tem que controlar o que entra no país, porque aqui não tem o inimigo natural daquela praga, né? Então, você tem que deixar em quarentena para ver se existe alguma praga ou alguma doença naquela planta que você está trazendo. Então, existem outros métodos também, ó, de fumigação, o que é? Aplicar aquelas fumaças dentro do container, ou põe no frio, ou põe no quente, ou faz radiação, né? Que olha, fazendo uma fumigação. Chegou um container de outro país. Não é um container de planta, não. É um container que veio de outro país. Quando fechar esse container, se fechou com uma borboleta lá dentro, se fechou com uma lagartinha lá dentro, que não existe no Brasil. Então, quando chega um container, olha o que eles fazem. Faz uma fumigação. O que tiver lá dentro vai ser morto para não entrar no Brasil. Isso aqui é uma sala de quarentena. Quarentena ao fiscar de cana. O fiscar tem numa cidadezinha que chama Inhembi, que é lá pro lado de Botucatu, Sorocaba, ali, Botucatu. Outra coisa, a quarentena, aqui é uma estufa. O que é a quarentena para cana? É uma estufa fechada, lacrada, que não entra e não sai nada. Obviamente, ela não pode estar no meio do canavial, né? Por que está lá em Embi? Porque lá em Embi não tem cana. Ela, nessa região, nesse ponto aí, aonde está a cana, eu falo assim, você não vai fazer um teste para ver se uma planta tem praga no meio da região onde tem planta, né? Você não vai pôr um citros em quarentena no meio de uma fazenda de citros, né? Você tem que pôr no meio de uma fazenda que não tem citros para, se tiver a praga, não correr o risco de pular para a lavoura, né? Então, são salas, estufas fechadas, e você deixa a planta lá em quarentena para ver se ela vai manifestar alguma doença. Controle mecânico, destruição da praga, uma capina, é um controle mecânico, catação de broca, né? Essa broca gigante, quem já foi lá no Nordeste viu, é umas broconas assim, ó, gigantescas, né? Que fica dentro do caule e quebra, dentro do como e quebra. Então, ela é tão grande e ela fica dentro do como da cana que não tem como um inseticida chegar lá e matar ela. O único jeito que tem é quando a cana quebra, você vai lá e cata com a mão. Tem uns que usam espetinho de pau, espetinho de churrasco de pau, espeta lá dentro assim, levanta e arranca a praga. Isso é uma destruição mecânica. Ou coletar, né? Fazer uma coleta. É um método de controle mecânico. Destruição da praga, um cultivador, métodos mecânicos também, né? Um cultivador desse aqui, ó. É o método mecânico, ele está arrancando a praga. Pode ser por animal também, ó. Você põe um arado, uma grade. O que ele está fazendo aqui? Ó? Tem uma gradinha atrás do implemento. Então, essa grade, ela está destruindo a planta daninha, mecanicamente. Métodos culturais. Eliminação de suqueira, você mudar a época de plantio, você fazer uma rotação de cultura, utilizar mudas sadias, manter as plantas nutridas, né? Então, quando o migdolos é uma praga que fica ali na toceira, no pé, na raiz da cana,
você vai fazer a reforma, óbvio que é na reforma, né? Você não vai destruir sem ser a hora de reformar. Você passa com uma enxada rotativa dessa aqui, ó, e passa destruindo a soqueira. O que tem de migdolos ali, você vai dar uma pancada dele, tirar ele do solo, expor ele no solo e vai morrer. Rotação de cultura. Quando você quebra, lá na frente eu vou falar um pouquinho mais disso, quando você quebra aquela cultura, quebra que eu digo assim, você vem lá plantando café, então a praga de café no solo, no ar, tá cheio de praga, porque você já vem lá 30, 40 anos plantando café. Aí, de repente, você tira o café e planta a cana. Planta as pragas do café vão embora. Muda sadia, óbvio, né? Você vai levar uma muda doente, você vai espalhar a doença. Então, você leva uma muda sadia. Nutrição de planta, você manter a planta forte. Quem que é mais fácil morrer, o forte ou o fraco? Você manter uma planta forte, ela se mantém mais resistente. Tá? Então, esses são os chamados métodos culturais. Métodos de resistência de plantas, melhoramento de planta, transgênico ou não. A gente vê aqui na cana, doença em cana, raramente a gente faz controle, graças aos programas de melhoramento que lançam variedades resistentes à doença. Né? Então, é um ganho do melhoramento genético que faz na cana que a gente não gasta com fungicida, com inseticida, principalmente fungicida e inseticida, na cana, por quê? Porque o pessoal, quando do melhoramento genético, quando vê que aquela cana é suscetível, né? Vamos falar, pega aquela doença, já nem lança, já nem vende aquela cultivar, né? Então, esse é o método de resistência de plantas. Mesma coisa cultivares transgênicas, né? Elas são resistentes a doenças, tá? Método por controle de comportamento, aquilo lá que eu disse, né? Um inseto que tem hábito noturno, que procura luz, você põe uma armadilha de luz, você está trabalhando no comportamento dele. Aqueles insetos que procuram flores para polinizar, se você põe uma cor amarela que engana ele achando que é uma flor, você vai controlar. Esse aqui, quando a gente falar de cana, a gente vai falar mais, mas é um feromônio para migdolos, né? É um cheiro sintético da fêmea, que o macho entra aqui, ele cai na garrafa e você vai controlando a população, porque você conhece o comportamento daquela praga. Então, você conhecendo o comportamento, você consegue fazer o controle. Método físico, incêndio, inundação. Incêndio, que eu digo assim, incêndio não, controle por fogo. A cigarrinha da cana sempre existiu. Por que que agora a gente está tendo problema com a cigarrinha? Antes, com o fogo na cana, a gente matava a cigarrinha. Hoje não põe mais fogo na cana, a cigarrinha consegue sobreviver naquela espuminha que ela faz. Quando a gente falar lá das pragas de cana, eu vou entrar em mais detalhes disso. Mas o fogo controla a praga. Óbvio, né? Porque os insetos não vão conseguir fugir lá de dentro. Então, é um método de controle de praga. Inundação, mesma coisa. Veja que um canteirinho desse com a lateral inundada, ou mesmo a planta inundada, formiga vai entrar aqui? Não vai. Então, você está fazendo um controle, por exemplo, de formiga, fazendo uma inundação na área. Arroz é assim. Métodos de controle biológico. Esse aqui, o Brasil é campeão mundial de controle biológico, na broca da cana, na cigarrinha da cana. Ou seja, o controle biológico é aquele que utiliza o inimigo natural para controlar aquela praga, né? Lembra nós falando lá na cadeia alimentar, todo animal, todo inseto, todo ser vivo tem o seu inimigo natural. Então, o que que a gente faz? A gente solta o inimigo natural, a gente força a população do inimigo natural, né? No caso da cana aqui, a gente solta aquela vespinha para controlar a broca. Nós vamos falar mais detalhes lá para frente. Então, o que que é? É um inimigo que se alimenta na cadeia alimentar, é aquele que está antes, que vai predar, que vai utilizar, veja que eu disse, predador. Então, nós temos o parasita e o predador, que faz controle biológico. O parasita é aquele que não se alimenta da praga, ele usa a praga para alguma coisa. Por exemplo, é o que a gente chama de hospedeiro.
vespinha da cana aqui, a cotésia, essa é a broca da cana. Essa vespinha, para que ela usa a broca? Ela não come a broca, ela põe os ovos na broca. Então, o ovo da vespinha vai ficar dentro da broca e vai eclodir as larvas. Quando essas larvas nascem dentro da broca, a broca já está morta, né? Porque eles já se alimentaram, já destruíram a broquinha inteira por dentro, né? Então, veja que a cotésia, essa vespinha, não se alimentou da broca. Ela usou para pôr os ovos e as larvinhas nasceram dentro da broca e matou a broca. Então, isso é um parasita. O predador já é diferente. O predador, ele se alimenta. Então, o predador, ele precisa ter uma presa e se alimenta da presa. O parasita, ele utiliza vários inimigos para completar o seu ciclo, né? Um predador, esse inseto aqui está predando. Por exemplo, aqui, ó. Qual que é o predador aqui? A joaninha com o ácaro ou esse aqui? Esse aqui são ovos, ó. Esse aqui é a massinha de ovos de algum inseto em cima dessa lagarta. Qual que é o predador aqui? Um é predador, o outro é parasita. A joaninha. Exatamente, Otávio. Por quê? Porque a joaninha está predando, está se alimentando do ácaro. Então, ele é um predador. Esse inseto que pôs seus ovos na lagarta está parasitando. Então, nós temos esses dois tipos de inimigo natural, sempre um parasita e um predador. Ó, esse é um parasita, um fungo, se alimenta usando da pele do ínstar ali, da camada do inseto, para se multiplicar. Então, ele está parasitando. Essa joaninha aqui também está comendo essa aranha aqui, então ela é predadora. Aqui, ó, parasita e predador. A cotésia está parasitando a broca para pôr os ovos. Esse percevejo já está sugando, se alimentando dessa larva. Então, ela é predadora. Mesma coisa aqui, ó. Da direita é um parasita, da esquerda é um predador. Então, aqui, ó. Então, eu soltei o inimigo natural que pôs os ovos dentro desse besouro e nasceram as larvinhas dentro desse besouro. Então, a mãe dessas larvinhas não se alimentou desse besouro, só usou ele para pôr os ovos. Então, é um parasita. Esses dois aqui, ó, já estão sugando essa lagarta. Então, eles estão predando, são predadores, tá? Mesma coisa aqui, ó. Parasita e predador. Dessa vez, para estar se alimentando dessa lagartinha. Essa aqui utilizou a larva para pôr os seus ovos aqui, os ovinhos aqui. Mesma coisa aqui, ó, predador e parasita. Veja esse parasita que ele fez aqui, ó, ele utilizou a cabeça do besouro para se multiplicar, é um fungo. Então, ó, o fungo está se multiplicando a cabeça do besouro. Vai matar? Vai. Independe se é parasita ou se é predador. Vai matar. Esse aqui, ele vai se multiplicando aqui no cérebro, no crânio do besouro aqui, ó, até ele morrer. Ambos vão matar, né? É inimigo natural. Quem que é o nosso mais famoso parasita do ser humano? Um deles, né? O Aedes aegypti. O que ele faz? Ele suga o nosso sangue. O Aedes aegypti não nos mata, né? O que mata é se ele tiver o vírus da dengue, né? Se ele tiver contaminado com o vírus da dengue. O Aedes aegypti é um pernilongo, igual aos outros qualquer. O pernilongo, o que ele faz? Ele parasita a gente, ele se alimenta do nosso sangue. Mas se ele tiver contaminado com o vírus da dengue, aí que ele mata nós, tá? Outro método de controle, método autocida, que são machos estéreis. Isso aqui é feito em laboratório. Macho estéreo. Ele faz a cópula, o acasalamento, mas ele é estéreo. Ele não... Essa fêmea não vai procriar. Porém, ela vai achar que ela está completando o ciclo dela, que ela já se acasalou, e não vai se acasalar com o outro, vai morrer antes de acasalar, antes de dar os filhos, porque ela achou que esse macho aqui fecundou ela, mas vai gerar filhos, mas não vai. Esse aqui, ó, lá em Piracicaba, ficou muito famoso, fizeram machos de Aedes aegypti, que são estéreis. Essa luzinha, ele tem essa característica que, só para identificação transgênica, né? Não é bem trans, não é transgênico. Esteriliza, né? Não tem método de esterilizar nós, ser humano.
tem métodos de esterilizar também os insetos. Eles colocaram essa coloração verdinha nos machos estéreis, só para identificar, né? Então, é até bonito quando você está em casa à noite e teve liberação no seu bairro desses insetos machos estéreis, você vê na parede, assim, o pernilonguinho lá brilhando. Por quê? Porque eles já fizeram de propósito, só para identificar se tem a população mesmo, se está trabalhando no controle. Então, esse macho aqui, quando ele se acasala com uma fêmea, ela não vai por ovos. E o controle químico, né? Que é o mais utilizado, que é o mais que nós vamos dar mais atenção no período da tarde, nós vamos falar mais aí dos controles químicos. Aí, é importante, para a gente finalizar, nosso último slide, importantíssimo eu falar do MIP, Manejo Integrado de Pragas. O que é o MIP? É uma ideia que veio, principalmente do pessoal de pesquisa ambiental e tudo mais. Por quê? Para a gente não utilizar, primeiramente, o controle químico. Eu não falei que tem 9 métodos de controle? O ideal é que se deixe o químico por último, né? Se utilizam os outros primeiros, caso os outros não controlar, você faz o produto químico. A ideia é essa mesmo, usar cada vez menos produtos químicos. Deixar por último, em caso de que as outras maneiras não conseguir, você usa o químico. Então, você integra as maneiras de controle, né? Você faz uma integração, por isso que chama de manejo integrado de praga, ou MIP. Então, a gente vê bastante isso aí nas revistas, nas conversas, nas reuniões, o MIP, o MIP, o MIP. Então, o que é o MIP? É o manejo integrado de praga. Por exemplo, controle mecânico. Você vai lá fazer uma reforma da sua lavoura, você usa um destruidor de soqueira. Você fez um controle mecânico de uma praga. Aí você pôs fogo, né? Então você destruiu, você pôs fogo. Você fez um controle, supondo que você consegue a liberação para pôr fogo. Então, você destruiu a planta, você pôs fogo, e aí você vai plantar mais tarde, porque você sabe que se você plantar em abril, vai dar muita praga. Então você planta em junho para fugir da praga. Aí você planta uma planta que é resistente àquela praga. Aí você libera os inimigos naturais. Ou seja, olha quantos controles você já fez. Você passou um destruidor da soqueira, você pôs fogo, você plantou mais tarde uma variedade resistente e ainda liberou inimigo natural. Poxa, você já fez 5 controles antes. Nada disso resolveu, você ainda continua com a praga lá, aí você faz o controle químico. Tá? Então, o manejo integrado de pragas é isso, é utilizar todos os tipos de controle que existe e deixar o controle por último. Para usar cada vez menos, para ter mais sustentabilidade, preservação do meio ambiente, risco ao homem, intoxicação ao ambiente, intoxicação do homem, né, danos, enfim, sempre deixar o controle químico por último. Então, você vê essa sequência aqui, ó, provavelmente você já vai controlar a sua praga, ó. Destruiu soqueira, pôs fogo. Plantou mais tarde para fugir da praga. Uma variedade resistente. Liberou inimigo natural, provavelmente você não vai precisar fazer um controle químico, tá? Então, o controle químico, às vezes é imprescindível, nós vamos falar isso aí à tarde, às vezes é imprescindível, né? Porque a gente vai ver, por que às vezes você tem que fazer o controle químico? Mas, sempre deixar o controle químico por último. Utilizem os outros de maneira integral. Feito, pessoal? Então é isso a aula de hoje. A gente deve estar dando 1h30, 1h40 de aulas. Eu acho que já é o suficiente. A gente volta, interromper a gravação. A gente volta na parte da tarde com